sou o pastor Ronaldo e esse é um pouco do muito que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, no capítulo 5, versículo 36, que narra para nós a ressurreição da filha de Jairo. O texto começa assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Podemos começar esta meditação dizendo que a dúvida é inimiga da fé. Elas não combinam. Dúvida e fé não combinam. Aquele que duvida é como a onda do mar, inconstante, como diz o apóstolo Tiago na sua carta. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, do verso 1, ele diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Diante desta verdade do autor aos Hebreus, nós podemos perceber que a fé enxerga o invisível. A fé toca o intangível. A fé toma posse do impossível. É exatamente o que a palavra de Deus diz para nós em Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crer. Você crer? Tudo é possível ao que crer. Preste atenção. A incredulidade, ela tem agigantado os problemas de nossa vida. Diante desta realidade, parece que Deus se torna pequeno. Quando os problemas se tornam grandes, gigantes, parece que Deus se torna pequeno. A incredulidade atrai a derrota e afasta-nos da vitória, afasta-nos da alegria, afasta-nos da paz. Pela fé, queridos, nós precisamos entender que vencemos o mundo. O pecador é salvo pela fé. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos tão somente crer que o Senhor nos convida a viver por fé e não por vista. Vencer pela fé. A verdade do Evangelho nos garante que somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Jesus, certa feita, indagou os discípulos, atordoados diante da tempestade no mar da Galileia. Este texto está lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 40. E Jesus pergunta aos discípulos: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eu creio que Jesus está perguntando isto a nós todos os dias. Por que vocês são tímidos? Por que vocês não vivem pela fé? Jesus declarou a Marta quando o seu irmão estava morto, o seu irmão Lázaro: se creres, Marta, verás a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 40. Queridos, Jesus consolou Jairo, chefe da sinagoga, que havia acabado de perder a sua filha e havia acabado de receber a notícia da morte de sua filha. Jesus diz para ele: não tema, Jairo, creia somente, tenha fé, deposite o teu coração naquele que pode todas as coisas. Quando Jesus está conosco, nós não precisamos nos alarmar diante das tempestades, diante das grandes tragédias da vida. Parece ser uma palavra meio que vazia, porque quando nós estamos diante dos problemas, muitas vezes nós perdemos o controle. Mas é o Senhor que está dizendo a Jairo: Jairo, não temas, creia somente. O que é necessário para entendermos esta verdade? Fé. Precisamos de fé. Quando Jesus caminha conosco, o solo da ressurreição, quando Jesus está conosco, o solo da ressurreição silencia o coro da morte. É exatamente assim. A morte, ela quer fazer os seus estardalhaços, os seus espantos.
Mas a ressurreição silencia tudo isto. Quando Jesus intervém em nossa vida, a morte, ela não tem mais a última palavra, porque Ele ressuscitou vencendo a morte. Não somos chamados a duvidar, queridos, mas fomos chamados a crer. Tão somente em Jesus. A dúvida produz em nós muitas vezes tormento, mas em contrapartida, a fé proporciona descanso. A dúvida transtorna a alma, mas a fé traz bonança. A dúvida nos empurra para a vala da incredulidade, mas a fé nos leva às alturas da confiança. A dúvida nos deixa ao sabor da tempestade. E eu concluo dizendo para você que a fé nos leva ao porto seguro, nos leva à salvação em Cristo Jesus. Foi através da fé, dom de Deus concedido a nós, que nós, como igreja, escolhidos de Deus, chegamos a Ele. Se você ainda não fez um encontro com o Senhor, peça ao Senhor: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Aumenta a minha fé, assim como os discípulos pediram ao Senhor Jesus. Senhor, me presenteia com esta fé para que eu possa crer no Senhor, crer na Tua palavra, crer no Teu poder. Estou carecendo do Teu agir na minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti. E Te pedimos, Deus, que a Tua palavra continue, ó Deus, a falar aos nossos corações e que Teu Espírito ilumine, ó Deus, as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o mundo tem vivido, ó Deus, dias terríveis de lutas, temores, tempestades. Mas nós sabemos que o Senhor é o dono da vida. E o Senhor derrama sobre nós do Teu amor, da Tua graça, mas o Senhor também derrama sobre as nossas vidas a fé, que é tão importante, ó Deus, para caminharmos, ó Deus, neste tempo tão estranho e espinhoso, mas caminharmos com alegria, paz, vitória e singeleza de coração. No doce e eterno nome de Jesus nós oramos. Amém. Compartilhe este vídeo com os seus contatos. Amém.